Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Na semana passada a gente teve a divulgação do PIB, do primeiro trimestre desse ano. O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto e ele é o valor de tudo que é produzido no país em determinado período. Tá? Então você junta, sei lá, bicicleta, ingresso de cinema, passagem aérea, cadeira, tudo que foi produzido no país de bens finais naquele período, você agrega tudo, a soma disso, que é a soma em dinheiro, né, de tudo isso, o valor de tudo isso, compõe o PIB do país. Então o número do PIB do país, ele normalmente está em reais, ou bilhões de reais, o que quer que seja, tá? Então, por que o PIB é uma variável relevante? Por duas coisas. Primeiro, ela te dá uma ideia da atividade econômica, tá certo? Tá crescendo, tá caindo, e te diz se a economia tá indo mal ou tá indo bem. E um segundo ponto importante é que ela te dá uma ideia de renda, tá? Eu já vou explicar exatamente o que eu quero dizer com isso, tá? Menos importante do que o valor do PIB em si, tá? Se é bilhões, se é trilhões, se é, sei lá, o que quer que seja, é como que ele está variando entre períodos. E o que a gente viu aí durante o primeiro trimestre de 2022, foi um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior, que não é um número pequeno, tá? Então vai ter uma discussão por aí se é pibinho, se é pibão, tá? Eu diria que foi um número bom, mas eu vou deixar claro para vocês aqui que não é para levar isso a ferro e fogo. Ele não significa muita coisa no fim das contas, mas não foi um número ruim. Tá? Se o Brasil conseguisse manter uma coisa parecida com essa, ou até metade disso, de maneira consistente ao longo do tempo, a gente estaria muito melhor. Tá? A gente teria um país bem mais rico. O problema é que a gente não consegue manter, né? A nossa média é baixa e tem essas subidas e descidas o tempo todo. E o trimestre que a gente registrou agora foi um trimestre de subida, mas não é uma coisa que a gente observa o tempo todo. E isso normalmente esse em geral é o problema. Bom, então vamos olhando para os dados do PIB, tá? O PIB primeiro é o valor da produção, o valor de tudo que é produzido no país, tá? Então, se você olha para o dado, você tem os grandes setores da economia brasileira. Você tem agropecuária, tem indústria e tem serviços, tá? O que mais cresceu nesse período, o que está ajudando a puxar a economia brasileira é basicamente serviços, tá? Então, a gente viu 1% de crescimento do PIB. O crescimento da parte de serviço é mais ou menos parecido, mas ainda assim ele responde por boa parte do crescimento da economia brasileira porque é o setor mais importante, tá? Grande parte do PIB brasileiro é o setor de serviços, então sendo um setor importante ele acaba puxando o PIB naturalmente, tá? A agropecuária, na verdade, foi mal nesse período, você teve problema na safra de soja. A questão da agropecuária é que sobe e desce muito mais, tá? É normal isso, porque ela é muito sujeita a variações climáticas, tá? Então, se tiver um período de clima ruim para algumas culturas, por exemplo, soja é uma parte importante da produção agropecuária no Brasil, o PIB da agropecuária vai cair, mas você viu em períodos recentes subindo pra caramba. Então, a agropecuária tem isso também, né? É muito sujeita a choque climático, e a variações de preços internacionais também, né? E isso aí acaba fazendo com que seja um setor mais volátil, mas também não é um setor tão importante assim na economia brasileira quando a gente fala de PIB, tá? O setor mais importante mesmo é serviços, tá? E serviços crescendo ajudou a puxar o PIB para cima. A parte da indústria ficou mais ou menos estável em relação ao trimestre anterior. Um pouco do que está acontecendo ainda é resquício da recuperação da pandemia, tá? A gente teve a pandemia, jogou a economia lá para baixo, tá? Normal, você tem um monte de restrições que precisaram ser colocadas para combater a doença. À medida que essas restrições puderam ser relaxadas, a economia voltou. Então você tem um período de crescimento forte ali, logo depois que as restrições começaram a ser relaxadas, e depois com a vacinação, a economia pode voltar ao normal, tá? Aí, a partir dali, a economia deu uma parada, tá? Ela começou a crescer pouco depois dali e agora deu uma melhorada. Porque um pouco é resquício ainda muito disso é resquício ainda da recuperação da pandemia, porque tem os últimos setores ali que sofreram mais, eles começaram a se recuperar também, tá? Então, por exemplo, uma parte grande da recuperação que teve aí é passagem aérea, tá? Então, o setor aéreo respondendo forte aí nesse período, boa parte é que as restrições estão finalmente sendo aliviadas, as pessoas estão voltando a viajar mais. Então, é um pouco disso, um pouco assim,
o que tá começando a sobrar cada vez menos também para a gente conseguir crescer em cima disso. Tá? De qualquer forma, como eu disse, eu não diria que foi um número ruim, foi um número bom. Tá? A questão é que assim, normalmente é um número isolado que a gente observa nos últimos anos quando acontece alguma coisa desse tipo. Tá? Ele não se mantém. Então, acho que o desafio aqui é tentar manter esse número ao longo do tempo. Tá? E é isso que a gente, na economia brasileira, não consegue fazer nos últimos 30 anos. Tá? Então, a gente tem um crescimento muito baixo, tá? E com isso a renda também não cresce. Então, é isso que eu estava falando depois. O número do PIB ele também reflete o crescimento da renda. Tá? Por quê? Porque toda vez que você produz alguma coisa, produz uma cadeira nova. Daquela cadeira, quando ela foi vendida, para produzir essa cadeira, você precisou pagar funcionários na produção, eu precisei remunerar um empresário, que aparece como lucro, tá? Precisou remunerar, esse empresário provavelmente pegou um empréstimo em algum lugar para construir a fábrica, então tem que remunerar quem emprestou dinheiro para o empresário e assim por diante. Tudo isso, esse valor da cadeira tem uma contrapartida de renda associada a ela. Tá? Então, quando a gente soma toda a produção da economia, você também soma toda a renda da economia. Tá? Então, esse é um outro lado do PIB também, que ele diz para nós, ele dá uma indicação para nós da renda total da economia. Tá? E quando a gente divide a renda pela população, você tem a renda média ou a renda per capita da economia. Tá? E quando a gente fala em desenvolvimento de longo prazo, em crescimento, esse tipo de coisa, o que a gente está falando com essa renda média expandindo ao longo do tempo, porque o bem-estar, isso significa um aumento do bem-estar material médio da população. Tá? E é isso que não acontece no Brasil nos últimos 30 anos. É um crescimento muito baixo, muitas crises no meio do período, que você acaba jogando a economia para baixo também. Então, eu acho que olhar para esse número isoladamente não significa muita coisa. E não tem significado muita coisa no período recente. Acho que a questão aqui é como a gente conseguiria manter isso. E é isso que a gente não tem conseguido. Tá? A gente vai vivendo de crise em crise, tá? A produtividade do trabalho está estagnada, e com isso a geração de renda da economia também ela é completamente estagnada. Tá? Então o Brasil não é um país rico, também não é um país pobre, mas é um país muito desigual, que tem bastante pobreza. Tá? Então precisa aumentar a renda média da economia para também incluir esse monte de gente, tá? E é uma coisa que não acontece. Não é um país pobre, a gente olha para a distribuição de renda no mundo, não é um país que tem uma renda per capita baixa, tá? Também não é um país que tem uma renda per capita alta, está ali no meio do caminho. A diferencial do Brasil é um país muito desigual. E a gente precisa redistribuir renda, mas também precisa gerar mais renda para conseguir incluir cada vez mais gente. E essa é a grande dificuldade quando a gente olha para períodos e períodos aí de baixa produtividade, de baixa geração de renda. Tá? E é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, porque essa é uma questão de longo prazo. Tá? Então, olhar para esse número em si não significa muita coisa. Tá? A questão é que precisaria manter o número, pelo menos metade disso já seria ótimo, se fosse uma coisa estável ao longo do tempo. O problema é que não é. O problema é que, em geral, é uma coisa episódica, que foi o que aconteceu agora, e toda a indicação que a gente tem é que não vai se manter. E principalmente quando a gente olha para o futuro, não tem nenhuma indicação que vai se manter. Por quê? Porque não tem nada acontecendo no país. O país não consegue fazer nenhuma reforma, tá? Não tem nada sinalizando que vai aumentar a produtividade do trabalho. Na verdade, tudo joga ao contrário contra isso, né? Você pode ter uma instabilidade política muito grande, tá? Tem mais instabilidade ainda depois da eleição, que ninguém sabe o que vem depois, que tipo de política econômica vem. Tá? Então, isso aí também prejudica a geração de renda, toda essa incerteza. Tá? Porque quem vai investir, quem vai gerar emprego, sabendo que pode mudar tudo depois? Então essa é, na verdade, a grande dificuldade. E mesmo para o curto prazo, a coisa não parece muito boa, porque você tem essa questão da eleição. Além disso, a parte das contas públicas está toda complicada que você olha para frente, porque não agora, as contas públicas agora, mas olhando para frente, porque você teve uma deterioração das regras fiscais. E além disso, a hora que a gente olha para a economia mundial, que poderia ajudar o Brasil a crescer, ela parece que não vai ajudar muito também. Tá? Por quê? Porque você tem a China, que é uma importante parte do PIB mundial, que poderia ajudar a alavancar a economia brasileira. Ela deve crescer pouco agora, por causa dos episódios de Covid que estão acontecendo lá e a reação do governo em basicamente fechar tudo. Os países desenvolvidos, em voltas com problemas de inflação, a gente tem também aqui,
Só que eles não subiram o juro ainda, eles vão começar agora o processo de subida nos juros. Isso deve prejudicar, de novo, a geração de renda aqui no país. Tá? E um terceiro ponto é cenário incerto também fora por causa da guerra na Ucrânia. Tá? Aumento de preço de insumos, de preço de combustíveis e assim por diante. Tá? Então, assim, eu diria, por longo prazo, a gente está num cenário estagnado há um tempo e não tem nenhum sinal que vá melhorar. E mesmo para o curto prazo, a coisa não parece muito animadora, tá? E bastante incerta também. Mas é uma coisa para a gente observar e ir olhando com mais tempo, assim, tomara que esse número se repita mais algumas vezes e a gente possa ter mais animação. Mas por hora eu falaria, olha, esse número sozinho não significa muita coisa e o sinal olhando para frente é que ele não deve se repetir também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também tem as redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço.